Aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma multidão, numerosa multidão, e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nos reunimos mais uma vez e, como povo de Deus, celebramos o caminho feito até aqui. E assim, festivamente, entoamos o nosso hino de louvor e gratidão ao nosso Deus, dado o 16º domingo do tempo comum, que destaca o pastor segundo o coração de Deus, advertindo a cada um e a todos aqueles que agem em desacordo com Deus, levando com que os seus se dispersem. Insiste o autor sagrado: agir em conformidade com aquele que pastoreia, Deus mesmo, a cada um e a todos os seus. Então, um só povo. Daí os textos. O primeiro é extraído do livro do profeta Jeremias. Ao perceber, Jeremias, que aqueles que estavam à frente da comunidade, enquanto líderes pastores, não estavam nem aí para a comunidade e se dispersavam uns e outros, tomando distância, Jeremias, inspirado, adverte: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. E segue advertindo. Tamanha ameaça faz o profeta, que desemboca na substituição daqueles pastores por outros e por um outro que haveria de liderar como verdadeiramente pastor, dando garantia a todos. E pontua que seria este o enviado, descendente de Davi, e que seria chamado de o Senhor, nossa justiça. Temos aí, pois, da parte do profeta, uma crítica àqueles que não pastoreavam segundo o coração de Deus. O texto último proclamado é extraído do Evangelho de Nosso Senhor segundo Marcos. Uma vez chegada a plenitude dos tempos, as profecias se cumpriram, e o esperado das nações
fez-se presente, nascido de Maria, esposa de José, é Jesus de Nazaré. E a gente diz, conosco ele é Emanuel, o Senhor, nossa justiça. E Jesus pôde perceber, como profeta Jeremias, que os líderes pastores continuavam desatentos ao povo. E o povo, cada vez mais, numa situação, em estado de opressão, penava. Daí o texto último que acabamos de escutar. Estão lembrados que no domingo próximo passado, Jesus enviava 2 a 2. 2 a 2 foram enviados. Hoje, uma semana depois, eles estão de volta. Depois de fazer aquele estágio, breve estágio, depois de um exercício, enquanto enviados para o campo de missão, tendo em vista a continuidade da missão do Senhor quando da sua ascensão. Daí o Evangelho assim começa. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Partilharam com Jesus os feitos, os ensinamentos ao longo da semana. E dá a entender que Jesus ficou satisfeito. Tanto é que são convidados para com ele tomarem distância um pouco do grande centro, indo para um lugar deserto, para descansarem um pouco. Enquanto faziam a travessia, o povo tomou conhecimento, e Marcos testemunha que saíram de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes de Jesus e dos seus. Tamanho o desejo daqueles de estarem com Jesus. E ao desembarcar, acrescenta o autor sagrado, que Jesus se deparou com uma numerosa multidão. E lá estava ele para descansar com os seus. Mas é interessante que os sentimentos de Jesus são de compaixão. Jesus não ficou irado, Jesus não afastou o povo, Jesus não mandou o povo embora e voltar depois. Jesus teve um olhar de compaixão. Reconheceu ali que aquele povo carecia de cuidados, carecia de pastores. E daí, na sequência, o texto teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Imediatamente, Jesus começou a ensinar-lhes. É Jesus dando a entender o que é ser pastor segundo o coração de Deus. Qual a missão daquele que lidera, daquele que pastoreia, daquele que está à frente, daquele que caminha com os demais, como animador? É preciso agir sempre em conformidade com o Senhor Deus. Daí o salmo de meditação. Jesus dá a entender que o pastor é aquele que se aproxima de fato do povo e que deixa o povo dele se aproximar, cria empatia, confiança, escuta a voz do povo, e falando ao povo, o povo o escuta e é capaz de identificar a sua voz e reconhecê-lo como pastor, e por isso se deixa conduzir e com segurança, como dizia o Salmo, ainda que passando pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Ainda que enfrentando os altos e baixos do caminho, nenhum mal eu temerei. E o refrão repetia: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O texto segundo, extraído da carta de São Paulo aos Efésios, já tempo de ser igreja,
o apóstolo destaca que Jesus, de fato, é o bom pastor e que veio para trazer de volta aqueles que haviam fugido para longe, os dispersos, agora de volta. Jesus rompia com toda divisão, derrubava todo muro que separava, insistia na paz. Vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Ele destruiu o muro de separação, a amizade, a inimizade. E segue dizendo: ele criou um homem novo, todos assim reconciliados com Deus através dele, um só povo. Então Jesus veio para ensinar como liderar, como pastorear, como conduzir, como agir em conformidade com Deus. E a mensagem de hoje: pastor, verdadeiramente pastor, é aquele que gera comunhão, é aquele que garante a unidade entre os que lhe são confiados, é aquele que dá segurança, é aquele que não faz distinção entre uns e outros, é aquele que age tendo em vista o bem de todos, é aquele que age segundo o direito e a justiça, é aquele que na caridade garante vida e vida para todos, a partir de uma mesa posta e todos em derredor saboreando do mesmo banquete. Então fica para nós esta palavra iluminadora no decorrer de toda a semana, porque todos nós, de um modo ou de outro, na medida certa, somos pastores, ora pastoreados, mas ora também pastoreamos. Em Cristo somos pastoreados, e em nome de Cristo vamos exercendo o seu pastoreio, e estaremos exercendo o seu pastoreio à medida em que agimos sempre em conformidade com Ele, enquanto pastores. Eu como sacerdote, pastor. Mas você como pai, como mãe, pastores são. Porque ali vocês são chamados a pastorear os que lhes são confiados. 1, 2, 3, 4 filhos. Você como profissional, no exercício da sua profissão, ali você pastoreia. Ali você lidera uma equipe. Você que coordena essa ou aquela pastoral, aquele movimento, aquela associação, você que está à frente daquela fraternidade, daquela congregação, daquela ordem, daquele grupo, daquele segmento, daquela organização, você pastoreia, você lidera. E então hoje somos chamados a contemplar a Jesus e pastorear segundo o seu coração. É por isso que a gente diz: ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. E que nesse dia possamos, nessa semana possamos rezar: dai-nos, Senhor, pastores, segundo o vosso coração, todo entregue, todo voltado para todos, dispensando um cuidado de igual para igual, mas atento aos mais frágeis, aos mais necessitados, aos mais carentes de cuidados. Assim age o bom pastor. O texto primeiro, numa linguagem bastante figurada, bastante metafórica, nos diz justamente isso. O pastor conduz a ovelha e está atento a todas, e quer o bem de todas, mas um olhar especial quando percebe que uma carece de maiores cuidados, e assim agiu Jesus. E tanto Jeremias quanto Jesus advertiram eles, aqueles que como líderes pastores não vinham agindo
de modo a garantir vida para todos. Então, nesse dia, oremos pelos nossos pastores, Papa, bispos, sacerdotes, diáconos, para que todos possamos, voltados para Cristo, possamos pastorear em conformidade com Ele. Pelos outros líderes pastores, a partir da cidade, aqueles que estão como vereadores, aqueles que estão assumindo as diversas secretarias, liderando cada uma em todas elas, aquele que está como prefeito, aquele que está como deputado estadual, federal, senador, presidente. Você, pastor, lá na sua casa, você, mãe, pastora, lá na sua casa, você lá no seu comércio, lá no seu consultório, lá no seu escritório, lá na sua empresa. Você, às vezes, na sua vizinhança, você lidera todo o seu quarteirão. Tem gente que tem esse carisma. Então, todos, conduzidos pelo bom pastor, chamados somos a cuidar uns dos outros, e assim estará ele como pastor, dando continuidade àquele cuidado que Deus pede e quer que cada um de nós celebre ao longo do caminho. Então, que possamos retomar o salmo: o Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Então, que hoje, no decorrer dessa semana, possamos contemplar Jesus como bom pastor, imitá-lo enquanto pastores, cada um no seu espaço, aí pastoreando e permitindo ser pastoreado. E para isso é preciso essa empatia. É preciso que os pastores, aquele que é pastor, se aproxime, e é preciso que aquele que é pastoreado, confiante, se aproxime do pastor. E assim juntos, um só povo, povo de Deus a caminho. Que assim seja. Amém. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,